Nas profundezas silenciosas do Atlântico, mergulhadores encontram um submarino perdido e, com ele, uma história esquecida que muda o que sabíamos sobre a guerra. Número 1. A máquina subaquática do terror alemão. A U-869 era um submarino de ataque alemão, uma verdadeira arma de guerra projetada para semear destruição em silêncio. Construída como parte da temida classe Type 9 C-40, ela media cerca de 76 metros de comprimento, equipada com 6 tubos de torpedos e com capacidade de mergulhar a grandes profundidades. Lançada ao mar no ano de 1943, era considerada uma das unidades mais avançadas e letais da frota submarina da Alemanha nazista. Esse modelo era maior, mais resistente, mais sofisticado, quase como os sedãs de luxo entre os submarinos de combate. A missão da U-869 era simples, porém mortal. Infiltrar-se em águas inimigas sem ser detectada, causar estragos e desaparecer novamente nas sombras do oceano. Número 2. O sumiço inexplicável da U-869. De acordo com os registros da época da guerra, a U-860E-9 foi designada para patrulhar a região próxima ao Estreito de Gibraltar, um ponto estratégico, estreito e cheio de tráfego naval, onde embarcações aliadas constantemente cruzavam rotas. A missão era interceptar, causar danos e sumir. Mas algo deu errado. Em fevereiro de 1945, um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos relatou a presença de um submarino alemão afundado nas redondezas de Gibraltar. Prontamente, as autoridades americanas atribuíram o naufrágio a U-869, registraram o feito como mais uma vitória, arquivaram o caso e seguiram em frente. Ninguém investigou mais a fundo. Número 3. O erro aceito por todos durante décadas. Por mais absurdo que pareça hoje, ninguém questionou o relatório da época. Nem a Marinha dos Estados Unidos, nem os estudiosos da guerra, tampouco os familiares dos 56 tripulantes que supostamente morreram naquele submarino. Para todos os efeitos, a U-869 havia sido destruída conforme descrito no relatório oficial. Não havia evidência física alguma, sem imagens do destroço, sem registros de sonar, sem peças recuperadas. Apenas documentos antigos, e quem já leu relatórios de guerra sabe o quanto eles podem ser imprecisos, ainda mais em meio ao caos de batalhas navais, onde coordenadas são estimadas sob fogo cruzado. Mesmo assim, o caso foi considerado encerrado. Número 4. Ordens mudadas. Comunicação falha. A verdade é que a história da U-869 foi marcada pela confusão. Em 29 de dezembro de 1944, o comando alemão enviou ordens para que o submarino patrulhasse a costa de Nova Jersey. No entanto, pouco tempo depois, por conta de preocupações com o consumo de combustível, essas ordens foram canceladas e substituídas. A nova missão mandava a embarcação para o oeste de Gibraltar, mas excluía o estreito em si. Acontece que a U-869 jamais respondeu a essa atualização. Seu último contato aconteceu em 10 de janeiro de 1945, informando apenas o nível de combustível, sem mencionar localização ou reconhecimento da nova rota. A partir daí, o comando alemão presumiu que o submarino seguiu para Gibraltar. Na realidade, ele nunca chegou lá. Número 5. O verão que virou a história de cabeça para baixo, avançamos para o verão de 1991. A costa de Nova Jersey recebia turistas, o clima estava quente e músicas clássicas de rock ecoavam nos rádios. Foi nesse cenário comum que algo extraordinário aconteceu. Um grupo de mergulhadores recreativos, apaixonados por explorar destroços no fundo do mar, estava prestes a fazer uma descoberta que mudaria completamente décadas de história militar. Entre eles estavam John Chatterton e Richie Kohler,
dois dos mergulhadores mais respeitados e ousados da comunidade da costa leste dos Estados Unidos. Diferente de mergulhadores amadores, esses dois eram especialistas em mergulhos técnicos, o que significa que eles se arriscavam voluntariamente em ambientes extremamente perigosos, escuros e mortais, por puro desejo de descoberta. Número 6. O achado inesperado no fundo do mar. O objetivo do grupo era explorar naufrágios ainda não documentados, e a costa de Nova Jersey é como um ferro velho submerso, cheia de destroços de navios afundados por tempestades, guerras e acidentes. Com apenas um sonar e muita coragem, eles partiram em busca de novas descobertas. Até que um dia, o sonar captou uma imagem diferente. Um longo contorno, cerca de 96 quilômetros mar adentro, a uma profundidade de aproximadamente 70 metros. À primeira vista, poderia ser mais um navio comum, mas havia algo estranho. A forma parecia muito mais com um submarino. Quando os mergulhadores desceram para a primeira exploração, o cenário era assustador. Correntezas fortes, visibilidade quase nula, redes de pesca enroscadas no casco e uma estrutura metálica retorcida que não deixava dúvidas. Aquilo não era um naufrágio qualquer. Número 7. O nascimento do Uhu. Na volta à superfície, Chatterton e Kohler iniciaram uma busca frenética por registros históricos. E o que encontraram foi surpreendente. Segundo todos os documentos disponíveis, não havia qualquer U-boat alemão afundado naquela região. Nenhum número de identificação, nenhuma marca visível no casco, nenhuma evidência concreta. Apenas um enorme submarino abandonado no fundo do mar. Diante do mistério, eles apelidaram o achado de Uhu, um trocadilho com U-boat, e a palavra Hu, quem. A partir dali, começou uma jornada obsessiva, perigosa e emocional para identificar aquela embarcação, que oficialmente não existia. Número 8. Mergulhos extremos em busca da verdade. Os mergulhos seguintes foram tudo menos simples. Envolviam misturas de gases para respirar em profundidades extremas, cálculos minuciosos de descompressão e riscos constantes de morte por hipóxia, embolia ou aprisionamento nos compartimentos enferrujados do navio. Cada descida era uma aposta contra o tempo, contra o corpo humano e contra o desconhecido. Mas a insistência valeu a pena. Pouco a pouco, os mergulhadores foram encontrando pistas, manômetros escritos em alemão, mostradores com medidas métricas e até compartimentos preservados. E então veio a peça-chave, uma simples faca de manteiga corroída pelo tempo, com o nome Horenburg gravado. Número 9. O nome gravado que desenterrou a verdade. A descoberta daquela faca de manteiga com o nome Horenburg gravado no cabo mudou completamente o curso da investigação. Era uma pista tangível, pessoal e irrefutável. Com esse simples objeto nas mãos, Chatterton e Kohler agora tinham algo concreto para seguir. Eles mergulharam em arquivos navais, registros de construção de submarinos e documentos militares. Consultaram os registros da Deschimag AG Weser, o estaleiro alemão responsável pela fabricação de diversos U-boats, incluindo o U-869. Cruzaram números de série, compararam peças do motor retiradas do naufrágio com documentos técnicos da época, e assim, peça por peça, evidência por evidência, construíram a confirmação definitiva. O submarino encontrado no fundo do Atlântico, na costa de Nova Jersey, era de fato a U-869, a mesma que, segundo a versão oficial, teria sido afundada do outro lado do oceano, perto de Gibraltar. Número 10. O tripulante que escapou da morte por acaso. Enquanto montavam o quebra-cabeça da identidade do submarino e de seus 56 tripulantes, uma surpresa ainda maior surgiu. Um dos nomes da lista original de embarque não constava entre os mortos.
Herbert Gushevsky. Ele havia treinado com a tripulação da U-869 até os últimos dias antes do embarque final. Conhecia bem os companheiros, os procedimentos e até os exercícios de evacuação. Mas, pouco antes da partida, ficou gravemente doente e foi removido da missão. Esse acontecimento, totalmente fora de seu controle, salvou sua vida. Décadas depois, vivendo de forma tranquila na Alemanha, Herbert ainda acreditava na versão oficial, que o U-869 havia afundado no Mediterrâneo. Foi só quando os mergulhadores o localizaram e entraram em contato que ele soube da verdade. Inicialmente, Herbert não acreditou, mas quando viu as fotos, os documentos, as peças do submarino e, acima de tudo, a faca de manteiga com o nome de Horenburg, um colega com quem havia servido, ele soube que era real. Número 11. Um túmulo selado, protegido pelas águas. Com a confirmação oficial de que se tratava da U-869, os mergulhadores começaram a explorar os compartimentos internos com ainda mais cuidado. E o que encontraram foi impressionante. Era como entrar em uma cápsula do tempo, um túmulo de metal preservado durante décadas pelas condições extremas do oceano. Os alojamentos da tripulação estavam praticamente intactos, beliches empilhados, tão estreitos que mal cabia um homem adulto. Alguns ainda com os sacos de dormir no lugar. Próximos aos leitos, livros encharcados, mas com páginas ainda legíveis. Ao chegar na área do refeitório, a sensação era perturbadora. Pratos sobre as mesas, talheres espalhados e até uma lata de ração aparentemente intocada, como se alguém tivesse saído para fumar e nunca mais voltado. O ar ali era diferente, carregado de uma presença quase espiritual. Aqueles homens, outrora apenas nomes em documentos de guerra, agora ganhavam rostos, hábitos, vidas. Jovens entre 19 e 22 anos, que provavelmente passavam o tempo discutindo comida, reclamando dos superiores, tocando gaita, tentando manter a sanidade dentro daquele tubo de aço. Número 12. O controle, os torpedos e o medo silencioso. Explorar o interior do submarino era como mergulhar diretamente na rotina de guerra. A sala de controle estava tomada por botões corroídos, alavancas entortadas e medidores quebrados. Muitos instrumentos ainda estavam presos nas paredes, como se os tripulantes tivessem saído apenas minutos antes. O ambiente sugeria tensão. Era possível quase ouvir os gritos de ordens ecoando pelos corredores. No compartimento dos torpedos veio mais um mistério. Vários tubos ainda estavam lacrados. Isso intrigava os mergulhadores. Se o submarino estivesse envolvido em combate, por que não havia lançado torpedos? E se foi atacado de surpresa, por que não existem danos externos compatíveis com um ataque direto? Tudo isso indicava que o desastre pode ter vindo de outra origem. Número 13. A teoria do torpedo assassino. Entre as hipóteses investigadas, uma das mais sombrias e assustadoramente plausível foi a de que o U-869 pode ter sido vítima de sua própria arma. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia registros de torpedos defeituosos, conhecidos como Circle Runners, que, por falha no sistema de navegação, faziam um trajeto circular e acabavam atingindo o próprio submarino que os lançou. Esses casos já haviam sido relatados tanto na Marinha Alemã quanto na Americana. A teoria sugere que o U-869 pode ter disparado um torpedo, talvez em teste ou em ataque real, e em vez de seguir em linha reta, ele teria feito um círculo completo e colidido contra o submarino. Os danos observados no casco reforçam essa possibilidade. A explosão parece ter ocorrido de dentro para fora, amassando compartimentos como uma lata de refrigerante esmagada. Número 14. A versão oficial da Marinha dos Estados Unidos. Por outro lado,
A Marinha dos Estados Unidos sustenta outra versão. De acordo com documentos militares, 2 destroyers, o USS Howard D. Crowe e o USS Coiner, teriam feito contato com um submarino inimigo em 11 de fevereiro de 1945, na costa leste. Detectaram sinais acústicos, identificaram como sendo um U-boat e lançaram uma série de ataques com cargas de profundidade. Após o fim da guerra, esse ataque foi creditado oficialmente como sendo o que afundou a U-869. O problema? As coordenadas registradas não batem com a localização do submarino encontrado. Estavam próximas, sim, mas não exatas. E mais, os mergulhadores não encontraram sinais típicos de um ataque por profundidade, como danos generalizados no convés ou explosões externas. O maior impacto parecia vir de dentro do casco, justamente na área frontal, onde um torpedo poderia ter explodido após fazer um movimento circular. Número 15. Ordens secretas e possíveis missões não documentadas. No meio dessa confusão, surgiu uma terceira teoria, ainda mais obscura. E se a U-869 estivesse cumprindo uma missão secreta, jamais documentada? Na fase final da guerra, a comunicação no comando alemão era caótica. Ordens mudavam com frequência, registros se perdiam, documentos não eram atualizados. Alguns acreditam que o submarino pode ter sido enviado com um propósito clandestino, talvez transporte de materiais sensíveis, talvez infiltração de agentes. E isso explicaria tanto o seu deslocamento para a costa americana quanto o silêncio absoluto em torno do seu paradeiro. O mistério só aumentou com o comportamento das autoridades após a descoberta. A ausência de respostas, poucos documentos revelados e uma atmosfera quase de sigilo em torno do caso. Número 16. O que o oceano guardou por 50 anos. A descoberta da U-869 não foi apenas um achado arqueológico. Foi uma abertura de portas para um passado congelado no tempo. O estado de preservação do submarino era surpreendente. As condições do fundo do Atlântico, frio extremo, baixa oxigenação, ausência de luz e salinidade controlada, criaram um ambiente ideal para que diversos materiais resistissem por mais de meio século. Borrachas das vedações ainda estavam intactas. Papéis, apesar de frágeis, podiam ser manuseados com cuidado. Até mesmo roupas dos tripulantes, incluindo uniformes com insígnias nazistas e etiquetas com nomes, foram encontrados ainda identificáveis. Era como se o oceano tivesse selado o navio, protegendo os últimos momentos de vida daqueles homens, à espera de que alguém os redescobrisse. Número 17. A dor humana atrás do uniforme. O contraste entre os símbolos da ideologia nazista e os objetos íntimos, pessoais e humanos foi algo que marcou profundamente os mergulhadores. Aquelas pessoas não eram mais apenas estatísticas em um livro de história. Eram jovens assustados, trancados em uma cápsula de metal no meio de uma guerra brutal. Alguns talvez acreditassem na causa pela qual lutavam, outros talvez não. Mas no fim, isso não fazia diferença. O oceano não escolheu lados. Ele engoliu todos igualmente. Ao lado de uma insígnia, havia um kit de barbear, uma escova de dentes, uma fotografia envelhecida de alguém sorrindo e um espelho quebrado que ainda refletia a luz das lanternas submersas. Era impossível não imaginar que um daqueles homens tenha olhado para o próprio rosto naquele espelho, ajeitado a gola do uniforme, pensado na família e caminhado para seu destino final sem saber. Número 18. Uma cápsula de guerra. E o que ela revelou? A U-869 deixou de ser apenas um submarino nazista. Tornou-se um memorial submerso, um monumento involuntário à juventude destruída por ideologias e conflitos. O simples fato de ter permanecido ali, intocado por décadas,
fez com que aquele pedaço de aço virasse um elo direto com o passado. E o que os mergulhadores encontraram dentro dele não estava em nenhum livro, museu ou documentário. Era a memória crua e silenciosa de 56 vidas que não voltaram. Um harmonioso conjunto de objetos, sons e sensações congeladas. Uma gaita, cartas, botas enfileiradas e o silêncio absoluto. O tipo de silêncio que carrega tudo o que não foi dito, tudo o que foi interrompido. Número 19. O oceano não esquece e às vezes fala. É comum pensarmos na Segunda Guerra Mundial como algo distante, impessoal, resolvido. Um evento que pertence aos livros e documentários. Algo que já teve todos os seus capítulos escritos. Mas a verdade é que ainda existem vozes presas sob a areia e o lodo dos oceanos, esperando para serem ouvidas. A descoberta da U-869 nos lembra de que a história muitas vezes é incompleta e que há episódios, missões e vidas que continuam desaparecidas, sem registro, sem memorial. A poucos quilômetros da costa dos Estados Unidos, um dos maiores mistérios subaquáticos da guerra estava escondido à vista de todos. E ninguém, nem o governo, nem os militares, nem os próprios alemães sabiam disso. A resposta veio, ironicamente, de 2 mergulhadores com tempo livre, sem patrocínio, mas com coragem e obsessão suficiente para fazer o que nenhum governo fez. Número 20. A coragem de ir onde ninguém foi antes. A verdadeira grandeza da descoberta da U-869 não está apenas na importância histórica do achado, mas em quem o realizou e de que forma. John Chatterton e Richie Kohler não eram cientistas financiados por grandes instituições, nem faziam parte de uma expedição militar de alto orçamento. Eram apenas 2 mergulhadores técnicos determinados, guiados pela curiosidade e por uma obsessão quase perigosa pela verdade. Com pouco mais que um barco, equipamentos de mergulho e uma enorme dose de coragem, eles se lançaram em uma missão que exigia não apenas habilidade física, mas também uma resiliência mental gigantesca. Eles colocaram suas vidas em risco repetidamente, enfrentando profundezas escuras, estruturas instáveis, riscos de desorientação, ataques de pânico, narcoses e falhas de equipamento. Tudo por conta própria, sem apoio institucional. E por quê? Porque queriam entender. Queriam descobrir qual era aquele submarino que ninguém reconhecia. Queriam dar nome ao que havia sido apagado do mapa. Foi a determinação humana, e não a força militar ou a tecnologia de ponta, que fez com que esse mistério fosse desvendado. Número 21. Mais do que um submarino, 56 vidas redescobertas. Identificar o U-869 não foi apenas marcar a localização de um submarino perdido. Foi reconhecer, nome por nome, 56 jovens que haviam desaparecido no silêncio das profundezas do oceano e que, até aquele momento, estavam esquecidos até mesmo dos livros de história. Eles não eram comandantes famosos, nem alvos de biografias heróicas. Eram rapazes comuns, muitos mal haviam deixado a adolescência. Tinham famílias, amigos, sonhos, e deixaram tudo isso para entrar num tubo de aço e servir em uma das missões mais perigosas da guerra. Quando Chatterton e Kohler descobriram a identidade do submarino, a dimensão humana da história tomou conta da investigação. Não se tratava mais apenas de encontrar um U-boat perdido. Era sobre resgatar a memória de 56 vidas que terminaram de forma trágica, sem testemunhas, sem justiça, sem nem mesmo um túmulo. A cada peça descoberta dentro do submarino, os mergulhadores não viam apenas metal ou tecnologia antiga, mas traços reais daquelas pessoas que ali viveram e ali morreram. Era uma arqueologia da memória, onde cada objeto se tornava um símbolo de uma vida interrompida. Número 22.
um museu submerso de lembranças esquecidas. Ao entrar na U-869, os mergulhadores se depararam com algo que nem mesmo esperavam. Um ambiente extraordinariamente preservado, como se o tempo tivesse parado ali em 1945 e selado tudo no instante do naufrágio. Não era um amontoado indistinto de escombros. Era um verdadeiro museu congelado no fundo do mar. Os utensílios do dia a dia estavam no lugar. Kits de refeição ainda sobre as mesas. Alguns talheres espalhados como se tivessem sido deixados às pressas. Um baralho lacrado em plástico. Uma gaita enferrujada flutuando lentamente. Botas alinhadas ao lado da parede. Esses pequenos detalhes, aparentemente banais, ganharam um peso enorme. Eram fragmentos de vidas que até então ninguém conhecia. Cada objeto contava uma história, de tédio, de rotina, de tentativas de manter um pouco de humanidade dentro de um cenário absolutamente inóspito. Não era mais sobre nazismo, não era sobre política, nem sobre estratégias de guerra. Era sobre a vida de rapazes tentando sobreviver em condições extremas, fazendo piadas, brigando por comida, sonhando com o fim da guerra e com o retorno para casa. Número 23. O preço humano por trás do aço e da guerra. O que mais impactou os mergulhadores não foi apenas a estrutura do submarino, nem as evidências técnicas que encontraram. Foi o sentimento esmagador de intimidade que permeava aquele espaço. A U-869, agora que podia ser explorada, deixava de ser uma arma e se revelava como um ambiente de convivência, um lar temporário e um túmulo. Era impossível não se imaginar no lugar daqueles homens, enclausurados em corredores apertados, respirando ar reciclado, ouvindo o zumbido constante das máquinas, lidando com o medo diário de que a próxima patrulha fosse a última. Esses soldados eram, antes de tudo, seres humanos. Muitos talvez nem acreditassem na guerra que estavam lutando. Outros, talvez sim. Mas, no fim, todos acabaram da mesma forma, presos em um casco de aço, esmagados pelas profundezas, esquecidos por décadas. A guerra, como o oceano, não faz distinção de ideologia. Ela leva tudo, e o que restou ali dentro da U-869 foram ecos de juventudes destruídas, silêncios carregados de histórias e lembranças que nem o tempo conseguiu apagar. Número 24. A memória como responsabilidade coletiva. Hoje, temos acesso a tecnologias que nos permitem mapear o fundo do mar com precisão incrível. Sonar de varredura lateral, drones submersíveis, equipamentos de mergulho de circuito fechado. Tudo isso nos permite ir onde antes era impossível. Com essas ferramentas, somos capazes de encontrar destroços, recuperar artefatos, reconstruir eventos históricos que pareciam perdidos. Mas, com essa capacidade, vem também uma responsabilidade, a de não permitir que esses achados sejam tratados apenas como curiosidades técnicas ou conquistas de engenharia. Precisamos entender o que eles significam. A U-869 poderia ter permanecido no anonimato para sempre, e não teria sido por falta de importância, mas por falta de interesse. Quantos outros submarinos, navios e aviões ainda estão debaixo do mar, com seus ocupantes nunca identificados, suas histórias nunca contadas, seus destinos jamais compreendidos? A cada naufrágio descoberto, não estamos apenas adicionando mais uma entrada nos registros da história militar. Estamos resgatando vozes que nunca foram ouvidas. Estamos dando rosto a estatísticas, devolvendo nomes a silêncios. Outros submarinos, navios ou soldados estão perdidos sem que ninguém saiba? Número 25. Um novo capítulo da história da guerra. A descoberta da U-869 não encerra uma história. Ela abre uma nova. Muda o modo como olhamos para a guerra.
não como uma linha do tempo de eventos e batalhas, mas como um aglomerado de vidas. Cada naufrágio descoberto, cada item recuperado, não é só mais um dado para um livro, é uma pessoa que foi lembrada. E essa lembrança transforma a história em algo real, pessoal e inesquecível. Número 26. E se fosse alguém que você conhecesse? Quando ouvimos que mergulhadores encontraram um naufrágio, é fácil pensar em um simples destroço. Mas e se ali estiver o corpo de alguém que nunca voltou? E se essa pessoa fosse seu avô, seu tio, seu vizinho? Muitos dos tripulantes da U-869 morreram sem saber que um dia seriam reencontrados. Seus nomes não estavam nos jornais. Suas famílias viveram sem respostas. Graças ao esforço de Chatterton e Kohler, suas histórias finalmente emergiram, e com elas, a dignidade de serem lembrados como mais do que estatísticas. Número 27. O oceano lembra de tudo. No fim, a maior lição que essa história deixa é que o oceano não esquece. Ele guarda cada segredo, cada erro e cada despedida. Mas agora, com tecnologia, coragem e vontade, conseguimos perguntar. E às vezes, o mar responde. O que você acha que realmente aconteceu com a U-869? Foi um trágico acidente causado por seu próprio torpedo ou foi abatida pelas forças aliadas em um episódio mal documentado? E mais, será que devemos continuar buscando esses destroços, mesmo sabendo dos riscos que envolvem? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta, se inscreva e envie este vídeo para quem gosta de histórias que desafiam o tempo. Às vezes, tudo o que uma história precisa é de alguém disposto a escutar o que o oceano tem a dizer. No fundo do oceano, entre aço retorcido e silêncio absoluto, estava escondida uma história que o tempo tentou enterrar. A descoberta da U-869 não foi apenas um feito técnico ou uma curiosidade histórica. Foi um lembrete poderoso de que, mesmo depois de tantas décadas, ainda há vozes esperando para serem ouvidas. Cada parafuso, cada objeto pessoal, cada detalhe preservado ali dentro nos diz o mesmo. A história não está completa. E talvez nunca esteja, porque a verdadeira história da guerra não está só nos livros ou nos relatórios oficiais. Ela está nos rostos não lembrados, nas cartas não enviadas, nas memórias que a água guardou com tanto zelo. Que a U-869 sirva como um memorial, não apenas de um submarino perdido, mas das vidas que o habitavam e de todas as outras histórias que ainda estão escondidas sob as ondas, esperando por alguém que tenha coragem de procurá-las. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!